Muito bom dia a todos os irmãos. Estamos iniciando neste domingo mais uma escola bíblica dominical. A nossa lição hoje é a lição número 8, onde o tema da nossa lição é edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Estamos estudando o capítulo 2 do livro de Efésios. E o nosso textuário, que está em Efésios capítulo 2, versículo 20, diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. A verdade prática, Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. A nossa lição bíblica em classe está no livro de Efésios e no livro de Mateus. Livro de Efésios, capítulo 2, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós justamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. No livro de Mateus, no capítulo 7, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Nosso objetivo geral é ensinar que Cristo é a base da igreja, e estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. Os nossos objetivos específicos: explicitar que no Antigo Testamento Deus habitou no tabernáculo e no templo, e que no Novo Testamento o Senhor, o Espírito Santo, habita em nós por meio do seu Espírito Santo. Apresentar o fundamento da igreja como a doutrina dos apóstolos e testemunho dos profetas. Refletir que somos templo do Espírito Santo e devemos então viver uma vida de santidade. Então, nós estamos estudando a lição número 8, então nós vamos dar continuidade ao capítulo número 2 de Efésios, onde o apóstolo Paulo, no versículo 20 ao 22, ele trata sobre essa questão. E é importante destacarmos alguns pontos, como nós já vimos nas aulas passadas, né? Que pela cruz de Cristo somos reconciliados, os gentios reconciliados com os judeus, e ambos, os judeus e os gentios, reconciliados com Deus. E de ambos os povos, Deus fez um povo, a igreja do Senhor. E agora, no versículo 20, o apóstolo Paulo, então, trata da edificação dessa igreja. Ele faz uma comparação com um edifício em construção. E o fundamento para esse edifício, para essa edificação, são a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Mas a pedra angular que sustenta todo esse edifício é Cristo. Desse modo, a lição está dividida em 3 pontos principais, irmãos. O primeiro ponto, um edifício espiritual. O segundo ponto, o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E o terceiro ponto, edificados para a morada de Deus. Então nós vamos começar agora no primeiro ponto, o primeiro tópico, que é um edifício espiritual. Ele está dividido em 4 subtópicos, mas o primeiro tópico vai nos dizer a respeito do santuário judeu, né? Então lembramos aqui que na nossa lição que um edifício, ele considerado santo, sagrado, por parte dos judeus, era o santuário erigido em Jerusalém. E ali, como já estudamos, havia um exclusivismo judaico, onde os forasteiros, os estrangeiros, não tinham acesso ao templo.
eles ficavam à distância, onde somente podiam observar de longe, mas não podiam acessar ao templo. E o apóstolo Paulo, então, agora ele trata dessa questão, apresentando uma nova perspectiva. Agora não mais um templo edificado por mãos humanas, mas um templo edificado pelo próprio Deus, ou seja, o santuário cristão, né? Não é o templo de Jerusalém, e nem mesmo qualquer outro templo. O santuário cristão é o próprio crente, o próprio cristão, né? Nosso corpo passa a ser templo, santuário, morada de Deus. Como nós já vimos através da Sagrada Escritura, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, né, irmãos? Aí, desse modo, o apóstolo Paulo faz aqui uma alusão a uma constatação realizada pelo próprio rei Salomão, quando ele erigiu o santuário em Jerusalém, no dia da inauguração. Salomão reconheceu, ele mesmo reconheceu, que aquele santuário, aquele templo, não poderia conter a Deus. E também temos no Novo Testamento, quando Estevão, quando ele ministrava, a palavra do Senhor, e em seguida ele foi apedrejado, ele também dá testemunho disso, de que Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. E aqui nós temos então uma ênfase a esse templo, o templo erigido pelo próprio Deus, Aleluia, o nosso próprio corpo, como morada do Altíssimo. Aqui no texto também destacamos, que essa comparação de Paulo à igreja como sendo um edifício em construção. Todo edifício precisa de uma pedra angular, aquela pedra principal de esquina, que dá sustentação para esse edifício, E nós louvamos a Deus que nós entendemos, aqui no subtópico 3, já que eu já estou falando, dessa pedra, que mantém esse edifício em equilíbrio, que mantém esse edifício bem ajustado, que mantém esse edifício perfeitamente construído, E no nosso caso, e a Bíblia Sagrada, então, nos assevera, que Cristo é esta pedra angular, esta pedra de esquina. E destacamos aqui na lição, então, que Cristo é a pedra principal, a pedra que foi rejeitada, A pedra que foi rejeitada, que os edificadores rejeitaram, conforme a profecia dos livros de Salmos, livro 118, versículo 22, Cristo tornou-se a pedra principal. Cristo tornou-se a cabeça da esquina. E ele próprio se identifica nos evangelhos como a cabeça de esquina, como em Marcos, por exemplo, capítulo 12, versículo 10, e os demais registros bíblicos também nós vemos em Atos, capítulo 4, versículo 11, 1 Pedro, capítulo 2 e 7, Cristo é identificado como pedra principal. No Evangelho de Mateus, ao terminar o Sermão da Montanha, Cristo disse aos seus ouvintes, A quem vou comparar as pessoas que escutam as minhas palavras e as praticam? Ele disse, eu vou comparar ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Ora, a rocha é Cristo. Ele disse, aquele que ouve as minhas palavras e a executa é como alguém que edifica a casa na rocha. Então vem a chuva forte, bate o vento impetuoso, vem a correnteza e aquela casa permanece de pé. Portanto, Cristo é a pedra angular, a pedra de esquina. Ele é a rocha que sustenta a igreja. Lembrando também, irmãos, que quando a gente fala da igreja, estamos falando de nós, eu e você. Eu e você somos a igreja. Então, nós somos sustentados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na gloriosa presença do Espírito Santo, Vamos agora falar aqui, já terminamos aqui os 4 subtópicos, vamos falar do segundo tópico, que é o fundamento, apóstolos e profetas. Esse segundo tópico está
com 3 subtópicos. Vamos começar no primeiro, o conceito de apóstolos, né? E aqui é importante nós destacarmos que, na verdade, não são os apóstolos, né, o fundamento, mas a doutrina dos apóstolos, né, a doutrina dos apóstolos. Não são os profetas o fundamento, mas o testemunho dos profetas. Então, trazemos aqui o conceito de apóstolo, né? O que é o apóstolo? Apóstolo é aquele que é enviado, aquele que é mensageiro, né? Nos livros de Mateus, Marcos e Lucas, os apóstolos são identificados como o grupo dos 12, né, o colegiado de Cristo. Nos demais livros, temos os apóstolos sendo identificados como, por exemplo, o próprio apóstolo Paulo. E temos na narrativa do livro de Atos dos Apóstolos a informação de que era de responsabilidade dos apóstolos instruir a igreja. A doutrina era de responsabilidade dos apóstolos também. Quando surgia um imprevisto, um problema administrativo, por exemplo, envolvendo questões sociais entre, por exemplo, as viúvas dos gregos e as viúvas dos judeus, os apóstolos separavam diáconos para cuidar dessa questão. E disseram, nós vamos continuar com o nosso ofício, né? Que é perseverar em oração e na ministração da palavra. Então, o fundamento dos apóstolos é a doutrina que eles ensinavam à igreja. E essa doutrina, né, eles a receberam diretamente de Cristo. O ofício apostólico era de instruir a igreja, né? E nesse sentido, então, a Bíblia de estudo pentecostal, por exemplo, ela enfatiza, né, o seguinte: a revelação dada aos apóstolos no Novo Testamento nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, ou por testemunho, ou por profecia posterior. Significa que para nós, os cristãos, né, a nossa teologia da teologia bíblico-pentecostal de que a Bíblia Sagrada é um cânon fechado. O que está revelado, o que foi revelado, o que foi entregue, e a doutrina é que está escrito na palavra de Deus. A Bíblia é um cânon fechado, que não está aberto a novas revelações. Portanto, a nossa posição é de que o fundamento da igreja é alicerçado na pedra angular, que é Cristo, e a doutrina dos apóstolos e os testemunhos dos profetas. Desse modo, então, nada disso pode ser mudado, nem a pedra principal, que é Cristo, nem a doutrina dos apóstolos, nem os testemunhos dos profetas. Que profetas são esses? Na lição, nós lembramos, agora falando aqui do terceiro subtópico já, né, o testemunho dos profetas, né? Na lição, nós lembramos que os profetas significa proclamar, intérprete da revelação divina, né? E fica muito claro no texto bíblico que os profetas a quem Paulo se refere são os profetas do Novo Testamento. A ordem que aparece a frase em Efésios 2:20 diz assim: apóstolos e profetas. Então, não se refere aos profetas do Antigo Testamento, mas sim aos profetas do Novo Testamento. E é o testemunho deles que são o fundamento da igreja. Então, que fique muito claro que ninguém pode alterar nada na Bíblia Sagrada, nem a revelação bíblica, nem retirar ou acrescentar coisa alguma, né? Porque a revelação e o fundamento da igreja está em Cristo, que é a pedra principal. E a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas do Novo Testamento. Então nós entendemos, como a Bíblia nos ensina, irmãos, que nós não podemos nem acrescentar, nem retirar uma vírgula sequer, né?
Então agora nós vamos adentrar no terceiro tópico, onde diz edificados para morada de Deus. Esse terceiro tópico também contém 3 subtópicos, e o primeiro é edifício bem ajustado, né? Um edifício bem ajustado. Esse edifício que é a igreja, que Paulo faz analogia na comparação à igreja, é como um prédio em construção. Significa dizer que a igreja está num processo contínuo de construção. A pedra é Cristo, o fundamento, a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Mas a igreja está sempre crescendo, sempre se aperfeiçoando, não recebendo novas revelações, novas doutrinas, mas se aperfeiçoando na doutrina já revelada e nos testemunhos dos profetas já entregue. E é nesse sentido que o apóstolo Paulo então diz, né, que esse edifício precisa ser bem ajustado, ou seja, a igreja que está fundamentada em Cristo precisa crescer saudável, madura, sem imaturidade, né? Ela está alicerçada na rocha. A igreja não pode sofrer os intempéries. A igreja não pode ter, né, as mudanças, nem variação. A igreja precisa ser firme na doutrina, firme no testemunho bíblico, firme no alicerce que é Cristo. E desse modo, então, a igreja é o templo santo do Senhor, né? Como nós vimos aqui, o subtópico 2 já. Templo santo do Senhor. É importante dizer que a expressão usada por Paulo é naon, e naon se refere à parte interior do templo, ou seja, o lugar santo do santo, o lugar santíssimo, onde o sacerdote, o sumo sacerdote, tinha como comunhão plena com Deus, né? Então, Paulo diz que nós, os cristãos, nós, os crentes, nós, a igreja, somos esse templo, o lugar de comunhão íntima com Deus, né? O lugar de comunhão íntima com Deus e o templo santo do Senhor. Todavia, é importante dizer que Paulo não se refere a uma estrutura material, mas ele está fazendo referência, né, que é o templo santo, que é o crente, o cristão, eu e você. O crente que se tornou o templo santo do Senhor. No Antigo Testamento, o templo também recebia a alcunha de morada de Deus, ou morada do Altíssimo, né? De modo tal que a comparação de Paulo identifica a igreja como esse templo, como essa construção, que passa a ser um lugar de comunhão íntima com Deus e também lugar de morada de Deus. Deus habita, né, no templo que é o cristão, que é o crente. Deus habita na igreja, né? E essa afirmação ratifica aquilo que Salomão disse no dia da inauguração do templo em Jerusalém. E aquilo que Estevão também comentou durante o seu discurso antes de ser apedrejado, né? Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Ou seja, Deus deseja habitar na igreja. E, portanto, é isso que nós devemos aprender, irmãos, né? Quem é a igreja? A igreja somos nós, eu e você. Então, para nós recapitularmos, né, a igreja está edificada em Cristo, que é a pedra angular, a pedra principal, e é fundamentada na doutrina dos apóstolos, nos testemunhos dos profetas. Lembrando, então, que ela não está fundamentada nos apóstolos, não está fundamentada nos profetas. Ela está fundamentada em Cristo, edificada nele, edificada no Senhor, que é a pedra principal, né? O apóstolo e profetas, né? O fundamento deles é a doutrina que os apóstolos pregavam e o testemunho que os profetas tiveram. Então, irmãos, nós precisamos entender e buscar este conhecimento, esse discernimento. Por quê?
Porque tudo isso está revelado na palavra de Deus. Tudo isso está escrito para o nosso ensino, né? E a igreja precisa ser edificada, então, sobre o que Cristo ensinou, sobre o que Cristo deixou para os apóstolos e os profetas, né? Por isso nós vamos, edificados em Cristo. Nós vamos edificados em Cristo, crescendo, bem ajustados, bem alicerçados, bem centrados, bem equilibrados na autoridade bíblica, né? Uma igreja que segue essa orientação é uma igreja que não cede às heresias, é uma igreja que não se desvia da verdade, é uma igreja que não vai atrás de modismos, é uma igreja que se sustenta na palavra. E assim essa igreja cresce, saudável, e o Espírito Santo faz morada nessa igreja, habitando individualmente na vida de cada um de nós, irmãos, na vida de cada um dos cristãos, dos crentes, como templo do Senhor, morada do Altíssimo. Amém, irmãos? Então, que Deus continue te abençoando. Espero que o Espírito Santo continue falando ao nosso coração. Espero ter contribuído um pouco aí para o nosso conhecimento e crescimento. Que Deus continue te abençoando em nome do Senhor Jesus. E vou fazer uma breve oração encerrando a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, vocês podem me consultar na igreja ou mandar pelo WhatsApp da igreja também, tá bom? Senhor Deus e Pai, nós glorificamos o teu santo nome. Muito obrigado por mais um privilégio, de uma oportunidade de, junto com os irmãos, aprender da tua palavra, Senhor. Abençoe cada um dos nossos irmãos, que todos eles se sintam tocados pelo teu Espírito Santo. E nós te pedimos a tua bênção, a tua graça, o teu rico favor em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Deus abençoe.